Graça e paz, queridos, tudo bom? Que bom que você está aí do outro lado nos assistindo. Muito obrigado por fazer parte aqui do nosso canal no YouTube, um canal onde falamos sobre família, onde falamos sobre relacionamentos, porque cremos que sim, é possível ser feliz em família, é possível viver o céu na terra, é possível ter um lar onde as pessoas abram a porta e digam: é disso que eu preciso. Eu preciso ter uma família assim, eu preciso ter uma casa assim, eu preciso viver isto. E como que eu faço? Aí você tem a oportunidade de falar do amor de Cristo, como Cristo te transformou, como Cristo mudou o seu casamento, porque em todo tempo Cristo deve ser o centro do nosso casamento, o centro de tudo aquilo que fazemos. E hoje estou aqui para falar de um assunto que nós fizemos ou nós falamos lá no começo do nosso casamento, no dia da celebração, quando prometemos amar, respeitar, honrar, valorizar a pessoa com quem estávamos nos unindo. E o Tim e a Sheila Ritter, eles escreveram um livro intitulado 12 Mentiras, que o marido conta à sua esposa. E a Norma Pantorras escreveu este livro aqui, ó, Os 30 erros que os homens cometem e que toda mulher deve saber. E aí parece que nós homens estamos enrolados, mas não é bem isso, né? As pessoas vão falando da gente assim, mas eu quero aplicar isso para todo mundo, tanto para o marido quanto para a esposa, fazer de uma forma que fique bem legal. Mas claro, o marido muitas vezes deixa a desejar e nós queremos pontuar isso. Por quê? Porque todo casamento precisa de uma mulher sábia, mas de um homem que também faça as coisas acontecerem. Então, que mentira é essa que o Tim e a Sheila colocam? Eles colocam como a primeira mentira: o sempre te amarei e te respeitarei. Aí eles falam assim, olha, por que que isso se tornou uma mentira no casamento? Porque a esposa, muitas vezes, ela vai passando com o tempo, ela vai se sentindo desvalorizada, não amada, porque o marido, ele começa a valorizar outras coisas, ele começa a valorizar outras situações, exemplo, o trabalho, o jogo de futebol, ele começa a valorizar os seus entretenimentos, os seus hobbies e acaba esquecendo da esposa. Um exemplo bem clássico é o caso meu e de muitos outros homens, para não dizer de quase todos. Trabalhamos a semana toda, levantamos cedo, vamos ao trabalho, fazemos ali 8, 9, 10, 12 horas de trabalho ou mais por dia. Chegamos em casa muitas vezes cansados, não damos a atenção devida, não auxiliamos muitas vezes nas questões da casa e nisso muitas vezes a esposa se sente desvalorizada, até que num ponto ele vai colocar bem assim, ó, por que a esposa se sente dessa forma? No início do relacionamento, o noivo, o namorado, o marido vai dizer assim, ó, ele faz todo um esforço muitas vezes supremo, para fazer com que a pessoa se sinta valorizada. Ele leva uma rosa, ele chega no horário, ele não solta fatulências, puns, perto dela, ele não arrota perto dela, ele não faz, ele chega todo cheirosinho, ele não chega com CC e vai dizendo o quanto ela é valorizada. Ele olha para ela de uma forma especial e dentro desses pontos, ele até presta atenção quando ela fala que quer alguma coisa e ele faz de tudo para adquirir, para agradar. Então, o que acontece? Tempo depois, isso parece uma mentira para ela. Ela olha para isso e fala assim, cara, não foi isso que ele prometeu. Tem um livro que eu li, ele não tem em português, ele é só em espanhol, e ele diz assim, um dos capítulos é paga-me o que me deves. Porque você prometeu que iria fazer isso, você prometeu que iria me honrar, você prometeu que iria cuidar de mim, então paga-me o que me deves. E muitos casamentos estão vivendo isso, onde um cobra o outro, paga-me o que você me deve, porque você me deve. Você prometeu, e toda promessa é dívida. A Bíblia vai dizer que feliz é o homem que cumpre com a sua palavra. Feliz é o homem que ele prefere ter o prejuízo, mas ele não perde a sua palavra. Se ele prometeu que ia vender por 10 e naquele dia está valendo 20, ele vai vender por 10 porque ele prometeu, ele deu a sua palavra que era 10. Então a Bíblia fala que esse tipo de homem vai morar no céu.
E é esse tipo de homem que as esposas procuram também. Então eu pretendo e eu procuro ser esse tipo de homem que promete e cumpre, mas eu falho. Eu erro muitas vezes, eu deixo a desejar muitas vezes e talvez você também se sinta assim. Então, o que a esposa procura? Ser respeitada. E o Tim e a Sheila vão dizer que as mulheres em geral focam mais no relacionamento que os homens. Isso é uma grande verdade. O Dr. James Dobson, ele, numa série de vídeos, ele relata que as mulheres tendem a buscar a autoestima no casamento, enquanto os homens a buscam no trabalho e nas realizações. Essa diferença leva os maridos a ter dificuldades nessa área. Eles não conseguem reconhecer a necessidade inata da mulher de ser respeitada. É uma necessidade dela, já é própria dela, ela precisa ser respeitada. Então, convite para mim e para você, maridão, respeitar a esposa. Mais para frente ele vai dizer da valorização. Precisamos valorizar a esposa. E ele coloca bem assim, ó, alguém sugeriu que o homem não passa de um selvagem imerso em seus próprios pensamentos e que a mulher consegue deixar apenas parcialmente, a quem a mulher consegue deixar apenas parcialmente civilizado. Ou seja, muitas vezes é a esposa que está tentando domesticar este homem, dizendo para ele, olha, eu preciso ganhar rosa, eu preciso que você me respeite, eu preciso que você me valorize, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Muitas vezes ela deixa de ser esposa para ser mãe do marido. Quantos casamentos não vivem isso? Nós, eu e minha esposa, nesses anos de aconselhamento conjugal, já passamos e vivenciamos muitas coisas assim. As esposas precisando de um marido, mas tendo que ser mãe do seu próprio marido. Dizendo o que pode, o que não pode fazer, o que faz, o que não faz, o que deve, o que não deve, como fazer. Então isso vai cansando a esposa e ela se sente não valorizada. Mas a mulher tem uma necessidade inata de ser valorizada. Quando você não valoriza, você cai em um erro. Num desses 30 erros que a Norma Pantorras coloca. E ela diz aqui no erro 9. Pensar que conversar com sua esposa é uma perda de tempo. Muitos homens dizem, para que falar tanto? Um erro que eu e você cometemos é de não sentar e conversar com a esposa. Ela sente uma necessidade, ela se sente valorizada quando a gente senta e conversa sobre qualquer assunto, um assunto que seja superficial ou um assunto mais profundo. Então eu e você precisamos sentar e conversar com ela. Erro 11. Considerar que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida e que é a única que define o seu sucesso. E por isso crer que tem que dedicar todo o seu tempo disponível ao trabalho para conseguir se destacar. E os poucos momentos que restam livres são para descansar e distrair a mente. Então, muitas vezes eu e você trabalhamos muito e achamos que o que define o meu sucesso e o sucesso para os outros é o meu trabalho, é a minha vida lá fora, quando na realidade para a esposa e para a família, sucesso é você ter uma família realmente abençoada. A esposa, ela quer ter um marido em casa, ela vai saber que você é um homem de sucesso pela forma como você é em casa. Não adianta ter sucesso lá fora e ter uma família fracassada. Como diz diversas pessoas, principalmente Josué Gonçalves, nenhum sucesso compensa ou pode ser basilador para o fracasso no lar. Então não vai compensar fracassar no lar e ter sucesso lá fora. Então, queridos, não cometa esse erro de considerar que o trabalho é a coisa mais importante da sua vida e que é a única que define o seu sucesso. O seu sucesso é definido pela forma como você vive em família, como está a sua família. E dentro disso daí, amar, valorizar, respeitar é uma questão de honra. E o que é uma questão de honra? O que seria a honra, Félix? Eu quero usar aqui o Dr. Gary Smalley, nesse livro fantástico, A Linguagem do Sexo. Esse livro é show, estou relendo ele e tenho aprendido tanto, e tinha algumas coisas aqui que vai passando e a gente não se dá conta. E
Todos nós queremos se sentir seguros no casamento. E como é que a gente se sente seguro no casamento? É quando as coisas começam a acontecer e a gente vê que a pessoa me valoriza, a pessoa me honra, a pessoa me respeita, a pessoa ela me estima. Eu me sinto seguro no casamento quando a minha esposa realmente ela sabe me amar na minha linguagem do amor. E a Rita sabe que a minha linguagem do amor são palavras de encorajamento, palavras de afirmação. Então, quando eu recebo uma palavra de encorajamento, de afirmação dela, cara, eu vou longe, eu acredito mais em mim, porque a minha esposa acredita em mim, a minha esposa me joga para cima. E ele vai dizer uma coisa que é interessante. Assim, ó, o sexo é apenas um termômetro do casamento. A honra leva à segurança. A segurança leva à intimidade e a intimidade leva ao sexo. Leva ao sexo. Segurança significa edificar seu casamento com honra e estimar seu cônjuge como alguém de alto valor. Segurança significa ver seu cônjuge como alguém pessoalmente autografado por Deus. Quando você edificar o seu casamento com honra, o fruto natural será a intimidade. E ele vai dizer mais para frente que nós, muitas vezes, não temos um problema de sexo no casamento, não temos um problema com a falta de sexo no casamento, nós temos um problema de honra no casamento. Nós temos um problema com a segurança no casamento. O marido não valoriza a esposa, não valoriza o seu relacionamento e aí não cria uma atmosfera ideal para o seu relacionamento. Então ele não honra o casamento, então é por isso que ele não tem uma vida íntima melhor. É como ele está dizendo aqui, ó, quando você edificar seu casamento com honra, o fruto natural será a intimidade. Então ele diz muitas vezes assim, ó, e vocês, ele diz assim, ó, minha resposta é, vocês não têm um problema sexual. Vocês têm um problema de intimidade que é provocado por um problema de insegurança. E vocês têm um problema de insegurança porque tem um problema com a questão da honra. Você não trata o outro com o devido valor que ele tem. Então o que eu preciso hoje? Tratar a minha esposa com honra. Honrar o meu casamento, honrar a minha aliança, honrar a minha esposa. O que eu vou fazer como honra a minha esposa? Eu vou tratá-la como alguém de alto valor. Eu vou honrá-la. Como que você honra uma pessoa? Tratando ela com alto valor. Ou como uma pessoa de alto valor. Um cartão de crédito. Quando é que ele não é honrado? Quando ele não é aceito. Você chega lá, você fala assim, ó, eu tenho esse cartão de crédito, a pessoa olha a bandeira e fala, não, essa bandeira a gente não aceita. Você desonra o cartão de crédito. E quando é que você não honra a sua esposa? Quando você não trata ela como alguém de alto valor. Os seus amigos têm mais valor, o seu trabalho tem mais valor, os seus hobbies têm mais valor, os seus familiares, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, todo mundo tem mais valor que a esposa que Deus te deu. A esposa que você recebeu para ser a mulher da sua vida que irá contigo até que a morte o separe. Então, convidar você, a partir de hoje, a tratar a sua esposa com honra, a valorizá-la, a amá-la, a respeitá-la. Como é que eu respeito a minha esposa? Não fazendo brincadeira sem graça, não falando mal dela, valorizando ela, não falando mal dela para os familiares. Não há reunião familiar, queridos. Quantos maridos desonram a esposa, desonram o seu casamento? Quantas esposas desonram seus maridos? Tratando de qualquer jeito, falando de defeitos, falando de falhas que não deveriam falar para aquelas pessoas que não podem te ajudar. Então, cuidado. Numa reunião de família, procure não tratar de problemas do seu casamento que as pessoas vão zombar de você, zombar do seu marido, zombar da sua esposa. Cuidado em falar em questões sexuais no meio de outras pessoas. Você desonra o seu casamento, desvaloriza o seu casamento. Trate bem do seu lar, trate bem da sua casa, trate bem da sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus faça o céu descer na sua casa. E que as pessoas possam abrir a porta da sua casa e falar, é disso que eu preciso. Eu sou Félix Lauton e este é o nosso canal onde falamos sobre família e relacionamentos e profetizamos um lar de paz, um lar de graça para você
e para toda a sua família. Muito obrigado por estar aqui. Faz sentido para você? Curta, compartilhe, divulgue e nos ajude a crescer cada dia mais e mais aqui neste canal. Deus te abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.